vamos partir aqui para a nossa reta final de verbo. Nós vamos falar da classificação dos verbos. Isso aqui cai pouco, mas enfim, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. O que seria isso? Perguntar se o verbo é anômalo, perguntar se o verbo é defectivo. É muito raro você encontrar uma questão desse tipo. Mas enfim, melhor saber do que não saber. Não ocupa tanto espaço. Então, os verbos regulares não sofrem modificações no radical da palavra e também não apresentam alterações no paradigma. Então, os verbos regulares são divididos em 3 grupos de conjugação, né? Os verbos terminados em ar, que são da primeira conjugação, verbos terminados em er, que são da segunda, e verbos terminados em ir. Eu nem vou colocar o or aqui não, porque o por, ele é um verbo irregular, né? Então, ele não vai aparecer aí, né? Por já é irregular. Então, esses são os padrões. Para conjugar qualquer verbo regular, será necessário apenas ajustar o radical às terminações da respectiva, o quê? Conjugação. Então, não sofrem modificações no radical. Flávia, me explica uma coisa. Para eu saber que um verbo é regular, eu preciso conjugar o verbo inteiro? É isso mesmo? Claro que não. Você tem que ter uma noção de tempos primitivos e tempos derivados e principalmente das bases. Você precisa conjugar 2 pessoas. Presente do indicativo, eu. E pretérito perfeito do indicativo, eles. Beleza? Só precisa saber isso aqui. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Eu amo, eles amam. Mesmo radical, só que aqui eles amaram, tá? Aqui é pretérito perfeito e aqui é presente, tá? Agora eu vou pegar outro verbo irregular só para você comparar. Verbo estar. Eu estou, eles estiverão. Até chegar no rã, ó, o tanto. Que ó, mudou o radical e aqui mudou até a desinência, né? Verbo dar, eu dou. Eles o quê? Deram, com el. Tinha que aparecer um A, né? Tá vendo? Então, eu amo, eles amaram. Então, eu só preciso conjugar nessas pessoas aqui. Ó, Flávia, me dá um outro exemplo. Verbo querer, tá? Verbo querer você tem que comparar com vender, por exemplo. Eu quero, eles quiserão. Tá vendo? Alteração já. Então, eu posso ter alteração no radical, como aconteceu aqui. Aqui também. Posso ter alteração no paradigma. O que é paradigma? É a terminação do verbo. Né? Posso ter alteração no paradigma aqui também. Né? Então, para eu saber se um verbo é regular ou irregular, eu preciso apenas conjugá-lo na base. Primeira pessoa do presente do indicativo, terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Então, não é tão difícil assim, não. Numa prova você consegue fazer isso, sim. Você tem que saber essa regra, né? Para ajustar, né? Eu posso até brincar com vocês, falar assim, as desinências oram e o radical tem que ser o mesmo. Por que as desinências oram? Quando eu brinco isso aqui, ó, eu tô querendo dizer o seguinte, se o verbo for regular, vai sempre terminar em oram. O, irã. E os radicais têm que ser o quê? Iguais. Senão, você vai ter um verbo irregular. Então, os verbos regulares não apresentam alteração no radical nem no paradigma. Verbos irregulares. O que acontece com verbos irregulares, gente? Verbos irregulares apresentam, né, pequenas alterações no radical ou em suas terminações. Então, aqui, ó, verbo medir, radical virou meço, pedir, peço, trazer, trago,
ouvir, ouço. Verbo dar ficou dou, estou. Querer, quer. Dizer, diz. Fazer, faz. Então, eu posso ter alterações, né? Então, verbos irregulares, pequenas alterações no radical ou nas desinências. Terminação é o mesmo que desinências. Paradigmas, que são os modelos de conjugação, beleza? Verbos anômalos. Chamam-se verbos anômalos aqueles irregulares que apresentam radicais primários diferentes quando conjugados. Então, verbo ser, eu sou, depois eu fui, depois eu era. Verbo ir, eu vou, eu fui, eu irei. Muda tudo, né? Embora o verbo ser e o verbo ir sejam os principais verbos anômalos da língua, há outros verbos que apresentam intensidade de mudança. Estar, haver, pôr, saber, ter, dar, poder, dizer, ver, vir, caber, são verbos que têm maior intensidade na mudança do radical. Beleza? Vou tentar traduzir isso para você de outra forma. Vamos comigo montar um quadrinho que vai ficar fácil. Então, nós vamos pensar o seguinte, só para facilitar a nossa vida, tá? Como é que eu vou saber se um verbo é regular, irregular, anômalo ou não, tá? Vou pensar numa tabelinha assim, ó. O problema é que as pessoas são diferentes para você analisar aqui, então você tem que ficar bem atento, que senão a gente passa. Eu preciso do mesmo radical para o verbo ser regular. Então, se o verbo for regular, ele vai ter o mesmo radical. Então, aqui, ó, regular. Beleza? Regular. O, rão. O no presente do indicativo, irã no pretérito perfeito do indicativo. Se o verbo for regular, é isso, tá? Porque tem que ter um conector, né? Então, vamos começar pelo básico para você entender. Ó. Vamos pegar o verbo amar, que é regular. Vamos pegar o verbo vender, que é regular. Verbo partir, que é regular. Aí, vamos começar com outros que a gente sabe que não são. Vamos pegar o verbo ser, tá? Vamos pegar o verbo ir, que são anômalos. Vamos pegar o verbo trazer. Vamos pegar o verbo medir. Vamos pegar o verbo e o verbo estar. Só para você entender. Então, na verdade, para você saber se um verbo é regular ou não, você precisa saber isso aqui, uma linha dele. Só que você tem que decorar quais os locais que você olha. Então, amar, fazer todos. Eu amo, eu vendo, eu parto, eu sou, eu, verbo ir, vou, trazer, eu trago, é do verbo trazer mesmo, medir, eu meço, pedir, eu peço, estar, eu estou. Bom, de cara aqui eu já notei alterações na desinência, ó. Mesmo se eu não visse alteração no radical, a desinência aqui era para terminar em ó. Beleza? Por isso que a gente colocou esse ó aqui. Presente do subjuntivo. Presente subjuntivo vem daqui, né? Que eu ame, que eu venda, que eu parta, que eu seja, que eu vá, que eu traga, que eu meça, que eu peça, que eu esteja. Aí, ó, tá vendo? Depois, vou mexer aqui no pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito, ó, eles amaram, que ó, o radical vai estar até aqui, ó, tá vendo? Eles venderam, eles partiram, eles foram, nasceu um F, S, seja, foram, tá vendo?
Aqui, seja, eu tirei o A, tá? Parte, vende, né? Traga. Vamos dizer, seja até o J é a desinência, né? E aqui foram. Então, eu vou aqui, eles o quê? Foram. Ó, fica igual, pior é que fica, gente. Trazer, eles trouxeram, ó, olha o tanto de letra que nasce. Medir, eles mediram. Pedir, eles pediram. Estar, eles estiveram. Ah, beleza. Vou olhando os radicais, tá? Os iguais, ó, ame, 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 vende, 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 parte, 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 sem o i, tá? Até aqui, beleza? Aí depois, ó, bagunça. Vamos ver a bagunça. S até o J, né? Seja até o J, sem o A. Aqui o radical é for, né? Porque a desinência é ran. Aqui, V, for de novo, porque o ran é a desinência. Até o G, trag, né? Trag. Oh, mas aqui ficou outra coisa totalmente o quê? Diferente. Diferente. Essas duas iguais, essas daqui. Então, ó, você olhou se regular, né? Mesmo radical, as desinências o quê? Oram, beleza? E oram porque termina em O e a outra termina em ran. Eu fiz o presente subjuntivo aqui para você confirmar. É mais fácil, né, de não errar. Mas nem precisa. Se você fizer só o presente do indicativo e o pretérito perfeito, já serve. Você vê a anomalia, né? Então, aqui, ó, verbo regular, verbo regular, verbo irregular. Anômalo é um tipo de irregular, né? É um irregular mais severo. Pronto. Então, aqui, ó, para verificar, faça as bases. Base, ó, presente do indicativo, a primeira do singular. E pretérito perfeito do indicativo, a terceira do o quê? Plural. Então, isso aqui é que é base, né? Pronto. Então, para verificar regularidade ou irregularidade, você deve se ater às bases, beleza? Elas são suficientes. Então, eu preciso conjugar o verbo inteiro? Não, a gente é que às vezes acha que é, nossa, Flávia, nossa, eu nunca vou acertar assim. Não, não é isso não, gente. Então, é só a gente dar uma olhada em como, né, faz sentido aquilo ali aparecer. Bom, aí agora a gente está numa coisa que até cai um pouco mais, que é verbos abundantes. Então, possuem duas formas de o quê? Particípio. Só que o mais legal, gente, que não é uma festa da pipoca, né? Não é eu uso a hora que eu quiser, não. Então, eu tenho o particípio regular, que é o normalmente terminado em ado ou ido, usado em construções com ter ou haver, no que a gente chama de construção de voz ativa. E a forma de particípio irregular, do, tô, gozo, quais você quiser, né? Usado com ser ou estar em construções típicas da voz o quê? Passiva. Então, não é uma festa da pipoca, né? Eu tenho que usar as construções considerando esse particípio, beleza? Então, eu tenho lá o seguinte. Ele havia aceitado o acordo. Então, havia aceitado. O acordo foi aceito por ele. Aqui, ó, uma dúvida que vocês vivem tendo. Imprimir e impresso, né? O documento está impresso. Eu havia imprimido
documento. Então, o documento está impresso e eu havia imprimido o documento, beleza? Então, havia aceitado o acordo foi aceito, eu havia imprimido o documento está impresso, beleza? Ela havia gastado, além do limite naquele dia, havia gastado. O valor foi gasto com algo importante, não é isso? Ele havia morrido, né? Naquela situação desagradável, o rapaz foi morto naquela situação desagradável, beleza? Havia pagado as contas em dia, as contas foram pagas em dia. Então, a gente tem as duas formas, mas não é uma festa, né? Cada hora é para usar uma, considerando os auxiliares, ter e haver, ser e estar. Flávia, se não houver mais de uma forma, mas vai usar a única que tem, igual trazer, só tem trazido, né? A maioria dos verbos só apresenta uma forma, tá? Bom, verbos pessoais, impessoais e também vou falar de verbos unipessoais, tá? Então, verbos pessoais são aqueles que podem ser conjugados em todas as pessoas. Impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular, com exceção do verbo ser, indicando hora, data e distância, que varia, tá? Então, aqui, ó. O verbo ser, embora seja impessoal, né? Embora seja, concorda com o numeral que o acompanha. Então, os verbos pessoais, conjugados em todas as pessoas. Verbos impessoais, terceira do singular. Isso aqui é uma exceção. Formam oração sem sujeito, né? Então, verbos que indicam fenômenos da natureza, haver existencial indicando tempo, fazer com sentido de tempo passado, verbo ser indicando hora, data ou distância. No caso do verbo ser indicando hora, data e distância, embora seja impessoal, né? Ele vai concordar com o numeral que o acompanha, beleza? Flávia, o haver é sempre impessoal? Não, o haver pode ser pessoal. Hei de realizar meus sonhos. Hei de realizar, estou usando o verbo haver aí na primeira pessoa, tá? Então, o haver é impessoal com valor existencial ou indicando o tempo, beleza? Então, haver pode ser pessoal. Pronto. Então, o verbo haver pode ser pessoal, né? Que a gente fica achando que às vezes, né? Verbos pronominais são verbos necessariamente acompanhados por um pronome, né? Que é parte integrante do verbo. Então, aqui, PIV, você está pensando em parte integrante do verbo. Quando o verbo é pronominal, a gente vai ter essa questão aí. Então, há verbos que são necessariamente acompanhados de um pronome e verbos que podem ou não ser seguidos de um pronome a depender do contexto. Então, verbos essencialmente pronominais, são sempre, tá? Apiedar-se, condoer-se, queixar-se, suicidar-se. Ai, Flávia, suicidar-se eu não concordo, porque olha aqui, sui do francês já quer dizer a si mesmo, e eu não acho que deveria ter esse pronome aí. Tá, eu posso até concordar com você, só que tem um detalhe. Quando o verbo é pronominal, o pronome não desempenha função sintática nem semântica. Então, esse si do suicidar-se não tem valor de o quê? A si mesmo, ele não tem valor nenhum. Ele, na verdade, é um bracinho do verbo, é igual queixar-se. Quem se queixa de, não está queixando de si mesmo, não, beleza? Então, queixou-se dos maus hábitos do marido. Meu marido, por exemplo, tem mania de mascar chiclete e colocar ao lado da cama com 46 anos. Eu não consigo entender isso, né? A minha sogra era maravilhosa e ela com certeza foi uma boa mãe. O problema foi ele que não aprendeu. Tenho certeza, falo isso com ele todos os dias. Falo, isso não é falta de mãe não, porque você teve um excelente. O problema aqui foi o filho que não aprendeu regras básicas de conduta. Então, queixava-se
dos maus hábitos do marido. Quem se queixa de apiedar-se, condoer-se, suicidar-se. Então, são verbos que trazem o pronome integrante. Quando o pronome é integrante, ele não tem função sintática nem semântica, mas ele é obrigatório, não pode tirar. Porque se fosse uma partícula, vamos dizer assim, de realce, poderia ser suprimida. Mas, no caso de um verbo pronominal, esse pronome é integrante. Ele tem que estar no verbo, beleza? Referir-se, tem muitos verbos. Vírgula, referir-se, dedicar-se. Então, são verbos que vão apresentar aqui, ó. Parte integrante do verbo, ó, não apresenta. Nós vamos ver isso na aula de si, tá? Então, não apresenta função sintática, não indica reflexão e não pode ser o quê? Suprimida. Tudo não, beleza? Verbos acidentalmente pronominais. Debater e debater-se. Enganar alguém ou enganar-se com alguém. Utilizar algo e utilizar-se de algo. Esquecer algo ou esquecer-se de algo. Lembrar também, ó. Lembrar algo. Ou lembrar-se de algo. E aqui, ó, não apresenta função sintática, já estava até aqui embaixo, pronome átono dos verbos pronominais não exerce qualquer função sintática. Então, por isso, quando você pensa assim, o si do suicidar-se já está indicando que é a si mesmo. Mas esse si não tem essa função, tá, gente? Esse si, na verdade, ele é um si que integra o verbo, é uma parte do verbo, tá? Então, lembrou-se de que estava com fome. Nossa, eu não me esqueceria nunca de que estava com fome, né? Quem se lembra o que? O que? De, beleza? E lembrou que estava com fome. Quem lembra, lembra algo. Então, as duas construções aí. Verbos reflexivos vão apresentar um pronome com função reflexiva. Aqui o pronome tem função, né? Nos verbos reflexivos, o pronome exerce função sintática de objeto direto ou de objeto indireto, a depender da oração. Ocasionalmente pode ser até de sujeito, mas é muito raro. Então, ela se cortou, cortou a si mesmo. Ele se deu um presente a si mesmo. Eu me penteei, ele se lavou. Eu me tranquei no quarto, tranquei a mim mesmo, né? Então, esse pronome que vai aparecer aqui, né, indica reflexão. Verbos unipessoais, que é um pouquinho diferente. Os verbos unipessoais são aqueles que se empregam na terceira pessoa, mas pode ser singular ou plural, tá? Normalmente indicam sons de animais, necessidade, convivência, sensação. Quando tem por sujeito esses verbos um substantivo ou uma oração substantiva, convém que você estude para a prova. Sujeito oracional, né? Claro que você vai pensar assim, acontecer, por exemplo, faz muito sentido eu aconteço? Só se fosse uma coisa meio figurada, meio metafórica, eu faço e aconteço, aí tudo bem. Mas fora isso, é mais comum a gente usar o verbo acontecer, novidades aconteceram naquele local. Coisas boas acontecem na vida de quem batalha e na sua também, né? Tá batalhando, tá estudando, tá fazendo sua parte? Então vai acontecer também. Então a ideia é essa, gente. Coisas boas acontecem na vida de quem batalha, né? Eu tô aqui batalhando. Bom, aqui, né? Então pensando nessa questão dos verbos impessoais, né? E unipessoais, que são diferentes, tá? Vale essa máxima aqui, ó. Em sentido figurado, os verbos que exprimem fenômenos da natureza impessoais e os que designam vozes de animais unipessoais podem aparecer em todas as pessoas do discurso. Se você usar figurativamente, né? Então, choveram, por exemplo, tá vendo? Não é verbo impessoal mais, aqui ele tá conjugado, né? Aqui, ó. Eu latia de raiva. Então, aqui eu usei terceira do plural.
figurado, beleza? Bom, e por fim, não menos importante, verbos defectivos carecem de certas formas em sua conjugação. Então, na verdade, faltam formas, né? Apresenta conjugação incompleta. Há alguns casos controversos entre autores, que autor é mais flexível que o outro, mas de qualquer maneira, a gente tem que saber o que é verbo defectivo e já caiu em diversos contextos, tá? Então, o verbo colorir não tem a primeira pessoa, demolir, banir. Aí a pessoa vira e fala assim, Flávia, só não tem a primeira pessoa do presente do indicativo? Vamos fazer uma análise. A primeira pessoa do presente do indicativo, ela é chamada de base e ela forma um monte de outras formas. Então, se eu não tenho a primeira pessoa do presente do indicativo, eu não vou ter nada que dela o quê? Derive. Então, basicamente, a gente tem que pensar que eu tenho as demais formas correspondentes aí à primeira pessoa. Vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Vamos supor que eu tivesse o verbo colorir. Não tem essa forma. Eu coloro, tu colores, ele colore. Nós colorimos, vós coloris, eles colorem. Só que o problema é que essa forma aqui, a primeira do singular menos o, forma todo o presente subjuntivo. Então aqui não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, porque vem daqui, ó. E o presente subjuntivo é igual ao imperativo negativo. Aqui já não tinha, né? Aqui era, já não tinha. Não, 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 não e não. O que me sobra? Somente as exceções do imperativo afirmativo. Exceções do imperativo afirmativo, tu e vós, que vem do presente do indicativo sem o S. Colore tu, colori vós. Não, 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 porque era igual aqui, ó. Então, na verdade, quando eu falo assim, não existe a primeira pessoa do presente do indicativo, isso significa que todas as formas que dela derivam também não vão existir. Então, todas as formas derivadas do presente do indicativo também não vão aparecer, beleza? Bom, existem ainda verbos que têm uma defecção mais severa. Em vez de não apresentarem somente a primeira pessoa, igual aqui, ó, e as decorrentes dela, né? Existem verbos que só aparecem no nós e no vós. Falimos, falis, do verbo que? Falir, né? Empedernir, aí deixei o significado, que é transformar em pedra, né? Aguerrir, que é de guerra mesmo, tornar enérgico, destemido, conduzir às lutas. Então, esses verbos só aparecem nas formas nós e vós. Outros exemplos de verbos, o quê? Defectivos. Lembrando que pode haver variação entre autores, tá? Então, eventualmente, nós temos ali algumas variações de autor para autor, beleza? Então, verbos defectivos, verbos abundantes, verbos impessoais, basicamente isso aqui que a gente tem que falar em termos de classificação, ok? Cai muito ou cai pouco? Cai pouco. Mas, olha aqui para vocês terem uma ideia, tá? A Fundep é uma organizadora mineira, não sei se vocês que estão aí do outro lado a conhecem, né? Não é o foco da sua prova, então você pode não conhecer. Então, a Fundep, que é uma organizadora mineira, ela fez uma questão com todas as classificações de verbos. E por que eu estou falando dessa questão? Porque a fonte da Fundep era um post nosso do Instagram. Olha que beleza! Então, ela pegou um post da minha página, colocou lá na prova. Eu me achei, né, gente? Pensa. Aí colocou o post lá, depois eu vou fazer essa questão de verbo com vocês, vou colocá-la no curso lá separado, só para você ter uma noção do que aconteceu com a nossa questão. Foi super legal. Então, a Fundep, por exemplo, resolveu se inspirar nessa reles professora mineira que vos fala neste momento e fez uma questão de prova com um post da professora. Gente, eu me achei, né? Claro, a gente fica feliz, óbvio, né? Tem o direito de comemorar também. Bom,
Vamos fechar fazendo alguns exercícios. Então, vamos fechar aqui em questões de verbo. Leia atentamente o poema Canção, de Cecília Meirelles, para responder a questão. Canção. Pus o meu sonho num navio e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas, entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio, debaixo da água vai morrendo meu sonho, dentro de um navio. Chorarei quando for preciso, para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Então, afundar o navio junto com o sonho. Ai, que triste esse poema. Depois, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Então, a ideia aí, né, de abrir mão do sonho, o tanto que isso é doloroso, o tanto que isso é ruim, afundar o sonho junto com o navio, né? Não, faça isso não. Dê conta do seu sonho, né? Dê conta dele. Acerca do verbo presente no verso, pus meu sonho num navio. Pode-se afirmar que é do verbo pôr, né, gente? O verbo pôr é um verbo da segunda conjugação. Obviamente, é um verbo irregular. Está no pretérito perfeito do indicativo primeira pessoa. Eu pus. Está conjugado incorretamente. Falso. Isso existe. Está conjugado no pretérito imperfeito. No pretérito que é imperfeito é punha. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. As terminações aqui, ó. É punha. É um verbo regular? Não, é um verbo irregular. Ó, como é que eu sei que é um verbo irregular? Eu ponho presente do indicativo. Pretérito perfeito indicativo, eu fiz rapidão. Eles puseram. Ó, radical igual ou diferente? Eu ponho, eles puseram. Diferentes. Pretérito perfeito indicativo, presente do indicativo. Então, eu sei que eu tenho que conjugar essas duas formas, que são as bases. Então, fica parecendo que é difícil olhar se um verbo é regular ou irregular, mas não é não. Você vai confrontar as bases e as desinências. Está conjugado no pretérito perfeito indicativo. Essa é a nossa resposta, né? Aqui, ó. Eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Então, é isso mesmo, né? Pretérito perfeito do indicativo. Então, está conjugado no pretérito perfeito indicativo. Questão ótima, super bem feita, só não é tão fácil assim para quem não estudou, né? Mas a questão em si é boa. Depois, você tem uma das nossas maiores falhas e causas da infelicidade que sentimos provém de considerarmos difícil perceber o que está ao nosso redor. Sofremos por não vermos o calor do que está diante de nós e suspiramos muitas vezes injustamente pelas atrações imaginárias de outro lugar. Em parte, esse problema é causado pela nossa presteza em nos acostumarmos às coisas. Somos especialistas na arte de se habituar. A arte é um recurso que permite retornarmos a uma concepção mais precisa do que é valioso ao operar contra o hábito e nos convidar a redimensionar o que amamos ou admiramos. O texto também é lindo, né, gente? Novamente, a gente tem um outro texto aqui bem sensível para você trabalhar. E aí, vamos à nossa questão, que é de verbo. O
texto é lindo, mas não adianta para nada. Considerando as classes gramaticais dos verbos, leia as assertivas. O verbo habituar está no infinitivo e pertence à primeira conjugação. Então, verbo habituar está no infinitivo. Flávia, eu posso garantir que ele está no infinitivo sem olhar? Não. Vou te explicar por quê. Porque o futuro do subjuntivo, muitas vezes, também, né, vai se confundir ali com o verbo que no infinitivo. Então, o ideal é você voltar ao texto e olhar. No caso do texto, é infinitivo. E eu vou te dar uma técnica para isso, tá? Aqui, ó, no caso do texto aqui, ó, na arte de... Você viu uma preposição, se habituar. Infinitivo. Beleza? Como é que eu vou saber aqui, ó? Infinitivo versus futuro do subjuntivo. Os dois terminam em R, tá? Então, os dois terminam em R. Aqui, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ele tem medo de se habituar ao fato, ele vai se habituar ao fato, né? Então, o que está acontecendo aqui com esse habituar? Ele vai se habituar, isso é uma locução verbal. Se é uma locução verbal, esse verbo é no infinitivo, porque toda locução verbal forma, né, vamos dizer assim, uma estrutura com verbo auxiliar mais forma nominal, gerúndio, infinitivo ou particípio. Então, infinitivo aparece em locução verbal, como você já viu, né, e aparece após preposição também, ó. Então, lá no texto tinha um de, né? Ele tem medo de se habituar. Infinitivo. Futuro do subjuntivo. Aí o problema é isso aqui, ó. Esse outro verbo que a gente está vendo aqui, se ele se habituar, futuro do subjuntivo, associado a um conector subordinativo. Se, quando, que... Então, se ele se habituar ao fato, será ótimo. Esse verbo aqui está no futuro subjuntivo, então por isso que não dava para fazer sem ter uma noção dessa regra. Flávia, você não tem uma dica mais fácil, não? Tenho. O que é que eu vou fazer com vocês? Você pode usar um artifício. Em vez de saber propriamente o que eu escrevi aqui, você pode usar um artifício que é substituir pelas formas ser e for. Ser é infinitivo e for é futuro subjuntivo. Você vai mudar o sentido da frase, mas vai conseguir perceber. Por que nós vamos substituir pelo verbo ser? Aqui é ser, né? E aqui é for. A maioria dos verbos apresenta futuro do subjuntivo idêntico ao infinitivo, a maioria, tá? Os verbos regulares apresentam desse modo. Só que alguns verbos não apresentam. Então, o que eu fiz? Estou pegando o verbo ser que não apresenta, né? Que não apresenta forma coincidente e vou trabalhar este verbo. Então, verbo ser que não apresenta forma coincidente. Ele vai ser promovido, vai trocar o sentido, não tem jeito, ele vai ser. Não tem jeito de ser ele vai e for. Você tem que manter até aqui, né? Se ele for habituado ao fato e não se ele ser habituado. Ele tem medo de ser promovido, ou ser habituado ao fato. Então, eu posso trocar por ser ou for, isso é um artifício, tá? Então, artifício para diferenciar infinitivo de futuro do subjuntivo, beleza? Então, ele vai ser, se ele for ao local, será ótimo. Você vai ter que trocar o sentido da frase, tá? Agora, o outro jeito é você saber locução verbal, identificar que está após preposição e esse vai ser associado a um conector subordinativo. Então, parece facinho olhar um infinitivo, mas tem que se ter cuidado, porque nem tudo que termina em R é infinitivo. E em pronome nós vamos precisar disso, tá? Por causa de questão de colocação pronominal. Então, a primeira aqui é um verbo no infinitivo e está na primeira conjugação, verdadeiro. O verbo admiramos está conjugado na primeira pessoa do singular. Não, né, gente? Admiramos, primeira pessoa do plural. Nós admiramos. Estava fácil.
O verbo sentimos está conjugado no modo que? Subjuntivo. Não, subjuntivo é vogal contrária. Que eu sinta. Que nós sintamos. Ó, vogal contrária, né? Se fosse no pretérito, se eu sentisse. Se nós sentíssemos. No futuro, se eu sentir. Se nós, eu estou fazendo nós, que é a forma que está lá, tá? Sentirmos. Então, no subjuntivo, ó, no presente do subjuntivo, se o verbo termina em ir, a vogal dele é a vogal contrária, é a. Então, sentimos, vai ficar sintamos. Bom, logo, falsa, verdadeira. Está ou estão corretas? Apenas a primeira assertiva está correta, beleza? E a primeira assertiva parece simples, mas há que se ter cuidado, porque formas de infinitivo e de futuro subjuntivo muitas vezes são coincidentes, né? São iguais, terminam em R, você tem que avaliar. Assinale a alternativa que apresenta uma forma nominal do verbo viajar. Primeiro, eu já pensei em quais são as formas nominais do verbo viajar. Forma nominal existem 3, ó. Gerúndio, particípio e infinitivo. Beleza? Então, gerúndio, particípio infinitivo. Gerúndio do verbo viajar, viajando. Particípio, viajado. Infinitivo, próprio viajar, sem conjugar. Pronto, dito isso eu já sei. Estávamos viajando em família. Gerúndio. Se eu quero o que apresenta uma forma nominal, é essa. Eu tinha que saber o que é forma nominal. Jamais viajaríamos, pretérito, futuro, né? Desculpem, do pretérito do indicativo. Viajaríamos. Viajai em paz, imperativo, afirmativo. No vós, né? Espero que eles viajem em segurança. Presente do subjuntivo. Terceira do plural. Que nós. Eles nunca viajaram de avião. Pretérito perfeito do indicativo. Eles. Então, eles nunca viajaram de avião. Pretérito perfeito indicativo. Beleza? E aí, 4, que tem que fazer, não tem outro jeito. Assinale a alternativa em que todos os verbos são irregulares ou anômalos. Ai, Flávia, você falou que isso cai pouco. Pois é, gente, mas você deu uma sorte, né? De vez em quando aparece uma questão, só que você agora já sabe fazer. As desinências oram e os radicais têm que ser iguais. Então, ó, montou rapidamente seu esquema. Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo. Você sabe o que você está fazendo. Você precisa do eu e do eles, tá? Então, ó, você vai colocar os verbos aqui rapidamente, ó. Pensa lá na sua prova, você gastando 3 minutos para fazer isso aqui e acertar a questão, que é o melhor. Alguns verbos são iguais, ó. Dar já está aqui, então não vou fazer de novo. Incendiar também já está aqui. Vamos lá pensar. Expressar, eu expresso. Partir, eu parto. Dar, eu dou. Já vi que deu um pau aqui. Estar, eu estou. Incendiar, eu incendeio. Lembram-se disso? Amar, eu amo, que é o grupo do Mário, né? Eu odeio incendeio. Trazer, eu trago. Tô separando o ó, porque você sabe que as desinências, o quê? Oram. Vender, eu vendo. Querer, eu quero. Pedir, eu peço. Pronto.
Chegou aqui, ó, vou fazer o eles. Eles expressarão. Aqui você põe o urã só para você lembrar. Aqui você põe o ó só para você lembrar. Beleza? Eles expressarão. Vou pôr assim, ó. Sa e urão. Esse A aqui é uma vogal temática, né, do verbo. Eles partiram. Eles deram. Devia ser daram, né? Eles estiveram. Incendiaram. Tá vendo aqui que mudou? Amaram. Pode sempre separar essa vogal. Parece muito difícil, mas não é, né? Você tem que saber montar a questão. Pronto. Agora eu pego uma canetinha, marco os iguais, ó. Esse igual a esse e as desinências oram. Esse igual a esse e as desinências oram. Essa letrinha que você desconsidera, tá? Aí depois, aqui, ó, já tinha um problema, então nem preciso pensar. Aqui, radical diferente, tá vendo? Aqui, radical diferente, radical diferente, radical diferente. Então, mesmo que as desinências orem, já não tem mais jeito, essa oração não vale. Igual, igual, oram. Igual, igual, oram. Resposta esta. Ó, desculpem, resposta esta não, peraí. Assinale a alternativa em que todos os verbos são irregulares ou o quê? Anômalos. Regular, beleza? Aqui regular e aqui regular. Foram os que você encontrou aqui, beleza? Regular. Esse aqui também. Aí você fez em vermelhinho. Irregular, 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 irregular. Faz tudo e erra, aí já não dá, né? Irregular, agora esta. Pronto. A Flávia eu pulava. Não, um ponto vale a sua vida, meu filho. Seu sonho vale muito. Nada de afundar o sonho com navio, tá? Pode parar com isso, tem que fazer. Eu tô te ensinando como é que faz, ué. Então, não tô nem com preguiça. Imagina, preguiça é você virar e falar assim, gente, B, né, deu para entender. Todo mundo sabe que o estar é irregular, isso é professor fingindo, tá com preguiça. Acontece, tem dia que a gente também não tá animadíssimo, né, gente? Tem dia, mas normalmente eu estou, mas, Flávio, de vez em quando rola um golpe, gente, todo mundo, né, a vida é assim, mas assim, eu tento, eu evito, eu vou lá e regravo depois. Bom, uma questão de vozes, animadíssima, eu tenho assim. Assinale a alternativa que se encontra na voz passiva. Não se trata de um fato relevante para um tema. Ai, Flávia, eu acho que é passiva. Não acho, não. Quem trata de um fato relevante, objeto que indireta. Passiva só forma com VTD ou VTDI. Então, passiva você não acha que é não. Então, não se trata de um fato relevante para o tema, beleza? Esperava que ele dissesse a verdade. Quem espera algo, que ele dissesse. Ele esperava que ele dissesse. Sujeito a agente nas duas construções, né? Eles se consideravam imortais, consideravam a si mesmos. Voz reflexiva, né? Esse si aqui é um índice. E nós vamos ter uma aula só de si. É um índice de indeterminação do sujeito. Aqui, voz ativa também, sujeito a agente. Eles se consideravam imortais, consideravam a si mesmos. Voz reflexiva. A casa estava lotada de formigas. Sujeito estava lotada, locução de passiva. As formigas lotavam a casa. Agente da passiva.
Estávamos cientes dos problemas do setor. Nós, sujeito a gente, estávamos cientes, né, praticamos a ação dos problemas do setor. Voz ativa. Sujeito praticando a ação expressa pelo verbo, beleza? Então, quando eu falo assinale a alternativa que se encontra na voz passiva, nós vamos manter na passiva letra D de devo estudar. Quanto mais eu estudar, mais chances eu terei de passar, beleza? É assim que funciona, é assim que tem que ser, tá? Deixa eu aproveitar e pegar a questão que eu falei com vocês da Fundep. 2 segundos eu acho ela aqui que trabalha essa questão com vocês já de uma vez. Porque depois a gente promete assim, eu faço essa questão com vocês, aí depois não esquece, né? Então, vamos fazer a questão que caiu na prova da Fundep, como eu falei com vocês, e que teve como base, né, um post dessa Hélice professora. Eu achei que era do Instagram, foi do Facebook, tá? Então, essa prova foi em 2019, não é uma prova tão antiga, né? Só pra gente entender aqui, logicamente, vou deixar a questão postada lá para vocês, tá? Então, observe a imagem a seguir. Sim, existe. Eu compito, eu valho, eu rio. São verbos conjugados em todas as pessoas, a despeito de algumas pessoas, como é que eu posso dizer, notarem aí problemas de eufonia, não se sentirem seguras com a pronúncia, mas eles existem, tá? Não existe eu coloro, eu explodo, eu me adequo. Então, na verdade, a forma eu coloro não existe, a forma eu explodo não existe, eu me adequo não existe, nem eu me adequo, né? Aqui, ó, o que a gente está falando é que colorir, explodir, são verbos defectivos. E achei super legal isso aqui, ó. Eu não tinha visto, gente, foi uma aluna que me mandou. Né? A gente às vezes faz a prova e nem olha, né? Então foi muito bacana, né, ser parte indiretamente de uma prova. Achei muito legal. Mas vamos à questão, que é mais legal ainda. Então vamos lá. A respeito dos verbos retratados na parte direita da imagem e de acordo com a norma padrão, é correto afirmar: são verbos defectivos, né, colorir, adequar, né, que a gente tem aqui, ó, colorir, adequar e explodir. Já falei que podem existir algumas divergências entre os autores, isso é normal. Ou seja, não possuem conjugação completa, o que se vê na ausência da conjugação da primeira pessoa do singular. A resposta é essa. Flávia, mas vamos fazer as outras para a gente ter uma noção mais adequada. São verbos unipessoais. Verbos unipessoais, ocorrer, acontecer, urgir, convir. O que acontece com esses verbos unipessoais? Eles são conjugados em terceira pessoa, do singular ou do plural, não é só do singular, não. Unipessoais podem ficar na terceira pessoa do plural. Então, são verbos unipessoais e sua conjugação só aparece na terceira pessoa do singular. Isso é falso, né? Isso aqui nem existe, na verdade. Então, na verdade, os verbos unipessoais podem ser flexionados no plural. E os verbos que estão lá não são unipessoais. Ocorrer, acontecer, urgir, convir são exemplos de verbos unipessoais. Por estarem no gerúndio, não, morri, né, gente? Os verbos estão na primeira pessoa do presente do indicativo. Gerúndio, forma nominal terminada em NDO. Os verbos do post, né? Esses verbos não permitem a conjugação em primeira pessoa do singular, como indica a imagem, né? Não tem nada a ver com por estarem no gerúndio, eles não estão. Os verbos em questão só existem em forma não flexionada, ou seja, no infinitivo, o que torna a conjugação em primeira pessoa do singular incorreta. Não, eles existem em outras pessoas, né? Então, no caso, eles existem em outras pessoas, porém apresentam falhas na
conjugação, de modo que a nossa resposta à questão seja a letra A de amei, né? De adorei isso. Enfim, então fazendo a questão com vocês, e é uma questão que ela cobrou muita coisa, né? Ela cobrou o que era verbo unipessoal, que não é tão comum, cobrou verbo defectivo, enfim, o aluno deveria ter ali um conhecimento pelo menos razoável acerca do tema para não passar uma vergonha. Então, basicamente, isso aqui é o que faz sentido ser estudado em verbo no nosso curso. Muita coisa, gente, mas verbo é uma matéria grande e a gente precisa saber mesmo, não tem o que fazer. Vamos dizer assim, a lógica aqui é sentar e estudar. É o melhor que você pode fazer por si mesmo. Sentar e estudar. Ah, não estou gostando disso, não temos opção. Né? Nós temos que fazer isso neste momento. Acabou, Flávia? Não, acabou não. Na verdade, nós vamos fazer 1 minuto de intervalo para eu trocar a tela e vou fazer 2 coisas. Vou trocar a tela e vou ao banheiro e aí nós vamos trabalhar pronomes, beleza?